Adoremos ao Senhor. Te convido a exaltar o nome daquele que é santo, daquele que é poderoso, com um sorriso nos lábios. Talvez não... Tá difícil de extrair um sorriso, né? Mas eu creio que no final desta live, pela fé no Senhor e na sua disposição de entender os propósitos de Deus sobre a tua vida, eu creio que Deus vai mudar esse cenário, esse panorama na tua vida. E isso já pode, você já pode agradecer, louvar ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele está além das nossas expectativas, das nossas dúvidas. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu te convido a dar uma boa noite ao Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Quero te dar a oportunidade de ouvir um pouquinho esse louvor. Não só ouvir, mas deixar ele penetrar no seu coração e lá no lugar mais íntimo da sua alma. Eu tenho uma preocupação de nós nos portarmos como um culto, não de forma metódica, mas reverente ao Senhor. Agora já não é hora mais de andar daqui para lá, embora você tenha essa liberdade. Mas vamos nos doutrinarmos a viver esses 30 minutos e gozarmos da excelsa presença do Senhor. Diga isso para o Senhor. Creia sem duvidar. Creia sem duvidar. Aleluia. Nubia, boa noite. Deus abençoe você e sua casa, o Jansen, a Lulu. Deus abençoe. Boa noite, Aline, Moisés, irmã Vera, do Douglas. Deus abençoe. Vanilton Vale. Querido Babá, um grande abraço. Como é que está o tempo por aí? Conceição de Jacareí, essa região aí deve estar muito gostosa, esse cheirinho de mato, de maresia, né? Tudo isso nós atribuímos, não é somente a força da natureza, mas é aquele que criou tudo para o nosso louvor. Edinha, minha cunhada amada, Deus abençoe, seja bem-vinda. Neleni, Deus abençoe. Nosso xodó, a irmã Maria, deu um sustozinho na gente, um susto na gente, mas graças a Deus, né? Está tudo em ordem, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Deus é bom. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer pelo contingente, pela turma que estiveram lá na igreja hoje, fazendo a limpeza da igreja. Olha, que Deus recompense a cada um. Que Deus recompense a cada um. Mesmo você que não pôde ir, mas que estava com seu coração voltado para lá, eu quero agradecer por cada um, quero agradecer por aqueles que estão se envolvendo com a cesta básica. Nós precisamos assistir essas pessoas, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso em amor, de termos um espírito socorrista. A dor do meu irmão é a minha dor, a alegria do meu irmão é a minha alegria. É assim que nós vivemos, em acordo. Quero agradecer agora ao Senhor por dízimos e ofertas que tem feito a diferença, que o Senhor abençoe. Eu não sou de citar nominalmente, porque eu creio que constrange alguns outros que não podem, né? E eu tenho essa preocupação. Mas você sabe, você que me entregou o dízimo hoje, você que depositou na conta, você que está preparando o seu dízimo, eu quero orar agora. Senhor Deus e Pai, a palavra que nós vamos ler em 2 Crônicas 32, fala que depois destas coisas, desta fidelidade,
Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas e com a intenção de conquistá-la e passou a ameaçar Jerusalém. Aqui fala em fidelidade, isso nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo anterior, que depois que Ezequias fez a reforma religiosa, retornando às práticas saudáveis de submeter-se à vontade do Senhor, ele diz no versículo 12 que, versículo 11, então Ezequias ordenou que preparasse depósito na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas que estavam encarregados, disso era Conanias, o levita e dízimos mais alguns aí. Ou seja, então dízimos e ofertas compõem um culto, faz parte da adoração ao Senhor, não é um pesar, não é um compromisso, você faz se você achar que deva fazer. Mas é um ato de consciência, e o maior mandamento naquele que se ordena é o nível da nossa consciência se tornar refém do Espírito Santo do Senhor. Eu oro por aqueles que não podem. Senhor, em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor. Abençoa cada um, Senhor Jesus, a sua fonte de renda. Aqueles que estão sendo supridos, ó Pai, abençoa, Senhor, que em breve, como vários lá que foram supridos na nossa igreja, agora são supridores, são socorristas, que isso venha acontecer também, Senhor. Aqueles por um motivo ou outro que não merecem nenhuma crítica ou censura, que deixaram de dizimar, e eu não estou aqui para especular, o importante é a tua presença, mas faz parte levar para a casa do Senhor, depósitos na casa do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um, que ninguém se sinta constrangido, Senhor, mas venha tirar a timidez da fé, coloque uma fé mais ousada, Senhor. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Eu abençoo a cada um nesta área, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sábado que vem, 18h30, nós teremos mais uma videochamada com a juventude. Isso tem alegrado muito o meu coração, tem acumulado sabedoria a vocês, eu tenho certeza, e tem endeusado, tem exaltado o nosso Senhor. E eu peço que você atenda essa chamada, tá? Heloísa e a Bruna têm trabalhado muito nisso, e graças a Deus temos tido apoio de outros. Que o Senhor nos abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, eu creio que você já abriu, aqueles que viram aquele lembrete, né, 20 minutos, 30 antes dessa live. Nós efetuaremos a leitura de 2 Crônicas 32, do versículo 1 ao versículo 8. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu a Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria,
nem por causa de toda a multidão que está com ele. Repita comigo onde você está, por favor. Porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Deus amado e querido, abençoa-nos, ó Pai, através da sua palavra e venha mudar, Senhor, aquilo que nós precisamos tanto e que às vezes não temos a coragem devida. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu estou abrindo um parênteses, eu tenho falado sobre os salmos matutinos, 6 salmos, mas para hoje Deus colocou no meu coração em falar sobre esse assunto, porque nós estamos precisando a cada dia de uma injeção de ânimo. Ah, pastor, mas eu estou muito bem. Aquele que está bem, cuide-se para não cair, aquele que está de pé. A vigilância deve ser maior quando nós estamos muito bem. Deve ser redobrada. Por quê? Isso aconteceu aqui na vida deste homem. Olha, esse rei Ezequias, ele não começou fazendo a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma socioeconômica. Não, ele, em primeiro lugar, ao ser empossado como rei de Israel, no versículo 20, no capítulo 29, diz que ele purificou o templo. A primeira coisa, porque o templo estava impregnado de idolatria, de insolência, de irreverência. Ou seja, Ezequias desinfectou o templo, espiritualmente falando. Em seguida, Ezequias fez o quê? No versículo 20, ele restabeleceu o culto. Antes de restabelecer o culto, ele o quê? Desinfectou o templo. Preste atenção nessa ordem. Já no capítulo 30, ele celebrou a Páscoa. Páscoa essa que foi feita a primeira vez em Êxodo 12, no Egito. Ele regularizou os procedimentos religiosos através de uma reforma, no versículo 31, chegando aonde eu usei como parte da oração para assinar esta oração, que recolheu dízimos fielmente e as ofertas e outras coisas consagradas. Isso eu li no capítulo 31, versículo 11 e 12, depois se você quiser. Então, depois de ele ter se preparado, desinfectado o templo, restabelecido o culto, celebrado a Páscoa, regularizado, feita a reforma, quando tudo parecia que estava indo muito bem, e estava indo bem, este horizonte desta nação, sob o comando, sob o reinado de Ezequias, começa a sofrer a apreensão, porque as suas cidades fortificadas foram sitiadas, ou seja, cortou-se as vias de acesso para que não fossem abastecidos com água ou com alimentos, enfim, isolou as cidades, ou seja, estava asfixiando as cidades com o firme propósito de quê? De conquistá-las. Você vê a forma de o inimigo trabalhar. Muitas das vezes ele não chega de sopetão, invadindo, causando a desgraça, não, ele vai parcelando degrau a degrau, com o intuito de primeiro produzir desassossego, porque uma pessoa desassossegada, inquieta, ela é presa fácil, mesmo ela tendo fé. Porque a fé ela vai se dissolvendo na acidez
da angústia, da apreensão, quando você vê que as vias, as possibilidades foram cortadas. E quando diz no versículo 2, Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, ou seja, ele não estava se contentando somente aquelas cidades de Judá. O rei da Síria, este homem, Senaqueribe, com o seu poder bélico invejável, ele resolveu atacar Jerusalém, a cidade, o coração político, socioeconômico e espiritual de Israel. E a partir daquele momento, Ezequias, o que fez? Era hora dele usar os recursos e as experiências que ele tinha adquirido através da desinfecção do templo, através do restabelecimento do culto, através da celebração da Páscoa e com o uso da reforma. Eu creio que esta quarentena está trazendo muitos benefícios, mas que esses benefícios não podem soar como o melhor momento de nossas vidas porque estamos acomodados. Este é o momento de nos prepararmos, desinfectando não só o templo de alvenaria, como hoje eles cuidaram da sua higienização, mas desinfectando o nosso templo, porque nós somos santuário do Espírito Santo, nós abrigamos o Espírito Santo, e eu tenho receio de que nesse período em que nós não tivemos o contato presencial espiritual, alguns hábitos nocivos à nossa comungação a Deus, a nossa comunhão sagrada, sacrossanta, possa ter sofrido algum tipo de avaria, de ter incorporado novos hábitos, um linguajar pejorativo, o consentimento com coisas que não deveriam ser consentidas. E hoje Deus colocou no meu coração para não preparar um esboço. Eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração, embora quando eu prego com esboço é segundo a direção do Senhor, mas hoje Deus quis assim e tem requerido isso de mim ultimamente. É muito bom. No versículo 3, não creio que a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, decidiu, em consulta com os seus oficiais e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. Aquilo que Ezequias tinha investido na vida desses homens, agora ele estava precisando de um retorno. Quando nós investimos na vida de alguém, quando eu acredito na vida de alguém, eu estou sendo ambicioso no sentido de que eu preciso ter um retorno para que eu tenha a minha vida edificada. E isso deve ser um consenso geral entre a membresia, como corpo de Cristo. Ele vendo que o perigo estava de frente, o perigo não era só iminente, ele era real. Só faltava invadir as cidades fortificadas, só faltava invadir Jerusalém para consumar a vitória do rei da Síria, Senaqueribe, e obviamente a derrota de Ezequias e da nação judaica. E eu creio que este momento foi um momento ímpar na vida de Ezequias, porque esses homens próximos, escolhidos, que poderiam ser diáconos, professores de escola bíblica, poderia ser, quem sabe, a juventude, quem sabe, intercessores. Mas nesta hora em que Ezequias precisou do conselho, do apoio moral e espiritual, ele encontrou naqueles que ele investiu. E eu creio que este apoio também é recíproco na minha vida. A resposta deste povo está no versículo 4. Assim, muito povo se juntou e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tanto água por aqui. Olha, você observe.
que o título dessa mensagem é Aglomere-se em torno dos propósitos do Senhor. E, obviamente, a nossa medida preventiva a nível de evitar a proliferação maior do Covid-19 é que haja um distanciamento social. Mas aqui não fala de distanciamento social, nem muito menos espiritual, porque, claro, não existia essa pandemia. Mas existia uma outra pandemia chamada o quê? Uma ameaça real por parte de um inimigo poderosíssimo. E às vezes a gente toma algumas medidas preventivas, mas que são meras medidas preventivas porque nós, muitas das vezes, não colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, nós não desinfectamos a nossa vida. Como restabelecer o culto, como voltar um culto, é preciso estar higienizado espiritualmente. A celebração da Páscoa, a celebração da Santa Ceia, quando nós voltarmos aos cultos presenciais, porque eu não tenho previsão. Se você fala assim, mas a igreja X já voltou, a igreja continua, até algumas da nossa denominação já voltaram. Cada um tem a sua forma de agir segundo a vontade de Deus e segundo as autoridades locais. A prefeitura de Nova Iguaçu não é a mesma de Mesquita, como não é a do Rio, como não é de Resende, como não é de Campos, obviamente. Então existe uma autonomia e nós somos regulados por decretos. Ah, pastor, mas hoje houve uma flexibilização que as atividades religiosas voltaram. Olha, eu não sei até que ponto isso é tão benéfico para o momento. Nós precisamos ter o que Mateus fala, que está registrado no livro de Mateus. Ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Nem tudo que se é colocado ao nosso alcance irá trazer benefícios para nós. Ah, pastor, mas o senhor não tem fé? Tem fé sim. Tem fé sim. Mas a fé é sinal de prudência. É sinal de equilíbrio, de sensatez. Então, em primeiro lugar, esses homens apoiaram a Ezequias. Houve uma reciprocidade de atitude. E o que aconteceu? A primeira iniciativa deles foi o quê? Versículo 4. Consensualmente, assim, muito povo, o aglomerado, a multidão, se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como os ribeiros que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui. Está aí a resposta. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas quando a voz de Deus ecoa no meio do povo, através de um incentivador, de um motivador pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pela renovação que o Espírito Santo promove, pelo amor de Deus que excede a todo entendimento, há uma necessidade de agirmos em bloco. E ainda tem pessoas que ainda não entendeu uma das máximas do Evangelho. Sermos unidos num propósito só, mais do que ser unidos, sermos aglomerados. Aqueles homens estavam vivendo um nível espiritual, aquele povo, aquela multidão, que foi transmitido através de um homem, Ezequias, que mas depois ele demonstrou um medo, o que é próprio de todos nós. Mas naquele momento, qual foi a primeira iniciativa? Foi para as torres de vigia, ir para as muralhas, lançar flechas, atacar o inimigo das cidades fortificadas? Não foi isso. A primeira iniciativa deles, sob o comando do rei Ezequias, foi o quê? Tampar as fontes, bem como o ribeiro. Não adianta levantar clamor, não adianta jejuar, eu não estou abolindo isso. Não adianta fazer corrente disso, fazer propósito daquilo, se nós não tivermos agindo
consensualmente sob a liderança de um único rei, que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, foi o Senhor de Ezequias, o Senhor de Davi, o Senhor de Salomão, é o meu Senhor e é o teu Senhor. Em primeiro lugar, corte a via que poderá abastecer o inimigo. Eu não sei qual é a via que muitas das vezes nós fornecemos, condições de o inimigo descedentar-se com a nossa própria água. Aquilo que é para consumo nosso, que é para o nosso benefício, muitas das vezes nós cedemos por questões de envaidecimento, por questões de conveniências ou convicções próprias. É hora de nós mudarmos a nossa forma. Eu tenho falado isso incansavelmente, tenho visto vários homens de Deus falando isso insistentemente. Restabelecer o culto requer sepultar velhas manias. Restabelecer o culto, celebrar a paz com o Senhor, requer desinfectar a nossa vida espiritual. Restabelecer o culto requer requerer, reivindicar a fidelidade para nossas vidas, passar por uma reforma. Senão, os cultos serão fadados àquele marasmo, àquela mesmice, porque não existirá fôlego em nossas vidas, desejo de Deus nas nossas vidas. Porque aquilo que era para nos abastecer, nós cedemos para o inimigo. E quantas vezes nós abastecemos o inimigo? E repreendemos, olha, eu não posso repreender aquilo que eu abasteci. Eu não posso repreender aquilo que eu dei água. Olha, nós precisamos de uma mudança drástica em nossas vidas. E isso é para ontem. Tem gente protelando. Olha, uma certa vez, um garoto ruim em matemática, mas muito ruim mesmo. E os seus pais tentaram de tudo, aulas articuladas, brinquedos educativos, terapia, levou no psicólogo, nada adiantou. E certo dia, ao comentar o problema com um amigo, que tinha passado por uma situação semelhante, e ele falou assim, olha, no final da rua, tem uma escola de freiras muito boa. Se o pastor Velázio estiver vendo essa live, depois ele vai lembrar de algumas coisas do nosso passado. E mesmo cansados de tantas tentativas, frustrados, resolveram arriscar. E foram lá e matricularam o garoto, o Zezinho, na escola de freiras, no colégio católico. E no primeiro dia, Zezinho voltou para casa com a cara séria, e foi direto para o quarto e lá ele assumiu a escrivania e começou a estudar isso sem falar com os pais, sem cumprimentar os irmãos, começou a estudar direto e foi preciso a sua mãe chamar para ele vir jantar. Na hora ele já acabou de jantar e já subiu rapidamente de volta para os estudos. E isso se repetiu dia após dia, a rotina de Zezinho mudou. Se tornou um estudante assim, compenetrado, abnegado. E quando chegou no final do primeiro bimestre, que as provas bimestrais, ele chegou em casa com um boletim atrás, assim nas costas, e falou assim, mãe, veja o meu boletim, por favor. E a mãe foi direto aonde? Matemática. E ela ficou encantada, ela ficou maravilhada, porque ela observou que ele tinha tirado 10 em matemática. E sem conter a pergunta, ela muito alegre falou, meu filho, me diga, o que fez você mudar desse jeito? E Zezinho balançou a cabeça negativamente e se recusou a responder. Aí ela insistiu, meu filho, eu estou muito alegre contigo, a que se deve essa mudança no seu comportamento? Você tirou 10 em matemática, se chegar assim no final do ano, você vai passar direto, não vai nem ser preciso fazer as provas finais.
O que foi então? Insiste, qual a metodologia aplicada lá no colégio? Foram os livros? Foi a disciplina? Foi intensivo? Foram aulas extras? Zezinho então diz, preste bem atenção. Olha, mãe, no primeiro dia que eu entrei na minha sala, que eu vi aquele homem pregado no sinal de mais. Quando eu entrei na minha sala, que eu vi aquele homem pregado no sinal de mais, eu percebi que eles não estavam brincando, que o negócio era sério. Às vezes a gente precisa de algo traumático. Algo que venha abalar nossas estruturas, porque não é suficiente o que nós estamos fazendo, gente. Olha, eu não estou querendo exigir demais, mas a palavra diz que São Paulo falando que eu estou em busca da perfeição, sabendo que eu não vou encontrá-la, mas ele insistia. O que aquele homem que estava pendurado no sinal de mais, não está mais, ele está na tua vida. E ele quer que você seja uma pessoa, um autêntico cristão, um aguerrido cristão, que não dê ouvido a vozes periféricas, que não sugestione muito, mas você que não viva uma vida marionetada. Porque São Paulo também diz que aquele que muito me sugeriram, pouco me acrescentaram. Seja tardio em falar. Olha, aqui no versículo, nesse último versículo para hoje, após tamparem as fontes e o ribeiro e tal, o versículo 5, né, que diz, versículo 4, por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Eles vão sofrer uma decepção, porque eles podem vir com seus carros e com toda a sua parafernália bélica, homens bem adestrados, mas eles não beberão da nossa água. Nós não tiraremos, não colocaremos o prazer deles descedentarem-se através das nossas águas. Que assim seja em nossas vidas. Que assim seja em nossas vidas. Desinfectar o templo, restabelecer o culto, celebrar a Páscoa, a Santa Ceia e fazer uma reforma em nossas vidas. Por quê? Nós estamos vivendo um momento, num vespeiro espiritual, num caos, em que as informações são as mais contraditórias possíveis. Uma hora uma coisa está certa, uma hora fulano está certo, outra hora a posição já está errada, fulano já está errado, é decepção em cima de decepção, mas o que você pode esperar daqui? Se a nossa esperança está no Senhor. Vamos cortar essas vias que permitem de um inimigo se alimentar ou se abastecer de água. Não é o momento de lutar, é o momento de cortar a via que permite o inimigo ter essas atitudes contrárias ao povo de Deus. Versículo 7, depois eu vou tocar no versículo 5 e 6. Sejam fortes e corajosos. Antes de nós orarmos, olha, para crer é preciso ter coragem. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, por inteiro, e para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Olha que Deus simples, humilde, né? Que diz que está para nos ajudar. Isto não quer dizer que ele perde a sua soberania, a sua autoridade, mas ele quer dizer, eu quero te assistir de perto. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá.
Espero que essa palavra te anime. E nós vamos falar sobre o estado de animação na próxima quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, se até lá ele não voltar. Curve a sua cabeça, por favor, e aquele homem que estava no sinal de mais, na cruz, ele está na sua vida e ele quer mais de você e você tem condição de oferecer. Aqui diz para que o rei Ezequias alertou-os contra o medo. Então existia sim um grau de apreensão, de medo, mas quando agiram em bloco, num só espírito, unidos num só propósito, aglomerados em torno do propósito do Senhor, não deu outra. Ficaram animados. Então prepare-se, porque nós estamos para voltar assim a ter os nossos cultos presenciais, sem nenhum compromisso com decreto de governo municipal, estadual ou federal. Eu tenho um compromisso com o governo celestial, como você tem também. Tem homens que estão perdendo a sua postura de homens de Deus, de pastor, para poder falar a linguagem de Senaqueribe, uma linguagem violenta. Nós somos de paz, mas nós temos um que guerreia por nossas guerras. Não lute, não defenda, não faça isso. Haja consciencialmente. Submite à palavra do Senhor. E eu curvo a minha cabeça, fecho os meus olhos e digo: Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, que tu venha abençoar a cada um que está nos assistindo. Continua orando por Poliana, filha da irmã Edna Silva, lá em Caturama, na Bahia. Continua orando pela irmã Marilza, pelo irmão do Fernando. Continua orando pela amiga da Líbia, pela amiga da minha cunhada Edna. Senhor, eu te agradeço, ofereço esses momentos em ação de graça pela vida do João Gabriel, filho de Alex e Vanessa. Senhor, abençoa a vida deste pequenino, Senhor, que ele cresça na instrução garantida da proteção do Espírito do Senhor, e abençoa os seus pais para que venham orientá-lo em conformidade, alinhados e submissos à sua palavra. Deus amado e querido, que nós venhamos tomar esses cuidados vitais, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Mas se procedermos desta forma, não impede de nós que venhamos ter um momento não é de dúvida, mas um momento de apreensão. Mas conosco, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guiar a nossa guerra. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que você venha se animar, você que está abatido, você está cansado de orar, você está cansado de lutar, você está prestes a jogar a toalha, você está quase indo à lona. O Senhor te renova, te restaura nesta manhã, Ele cobra bom ânimo de você. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro. Não tem nada perdido, uma nova etapa começa na sua vida. Isto não é o fim, é o início de um novo capítulo da sua vida. Eu creio que é um capítulo abençoado pela presença do Senhor, capitaneado pelo Deus vivo e poderoso. Senhor, levanta os doentes, os enfermos, ó Pai. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta os oprimidos. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Visita a Aline e Moisés, que estão lá lá em Iguaba, Senhor. O Vanilton, Miriam, Senhor, o Enzo, lá em Conceição de Jacareí. Deus abençoa, Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Somente em nome do vitorioso, do glorioso, do imbatível. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por Aline, Moisés, Arthur, por Vera, Douglas, Vanilton, Vale, por Edna, minha cunhada, Adriana, do pastor Gilberto. Um grande abraço, minha irmã, minha amiga. Está desejando uma boa noite para mim e para a Heloísa, para ti também. Dá um grande abraço no meu querido irmão, amigo, parceiro, pastor Gilberto. E um beijo nas missionárias, nas evangelistas.
eu vi as filhas da irmã Adriana, pequenininha, né? E agora servem ao Senhor, cresceu na graça no Senhor, e que Deus abençoe ambos. A Núbia, minha querida, Deus abençoe, tá? Você e sua família. Edna Silva, mais uma vez, mesmo sem te conhecer, eu desenvolvi um amor muito grande pela irmã, tá? Ana Carla, Deus abençoe. Vera Miucci, ou Amiucci, se for italiano, por que não? É vovó da Beatriz, nossa querida Beatriz. Mara Cleide, minha prima, oh, linda, querida, Deus abençoe. Um beijo em todos aí, tá? Louvamos a Deus pela recuperação da sua irmã, minha prima, obviamente, da Arlete, né? Oramos. A Sueli, parece que eu estou te vendo, Sueli, dando aquele sorriso assim meio de lado, sabe? Deus abençoe. Fernando, Deus abençoe. Jússi Fernandes, a Jússi, filha, Deus abençoe. Um abraço no César, tá? Fica na paz. Kessia, minha querida filha, Deus abençoe. Louva a Deus pela sua vida. Dilma e Marquinho, o Senhor abençoe. Que o Senhor venha cada vez fortalecendo mais e mais. Janice e Valentina, Deus abençoe. O Senhor é vibrante na sua vida. O Senhor é o Deus da sua defesa e da sua proteção. Eu encerro esta live convidando-os a estarem conosco. E convide alguém também, se você não só gostou, o problema não é gostar, o problema é ter sentido o gozo da presença do Senhor. Quinta-feira, 20 horas. Beleza? Tá de boa? Domingo, 10h30 da manhã. Semente de vida também. E domingo, 19 horas, o nosso culto online. E eu vi aqui Vera Miucci, né? Nós temos também o Diácono Francesco, de origem italiana, né? Italiano. Então eu quero desejar uma Rivedete. Que Deus abençoe. Tchau, amore. Tchau. Tenha uma noite especial. Que a graça do Senhor seja constante em sua vida, nós que aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor. Paz de Cristo, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até mais ver. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.